Boa tarde. Prometo ser sucinto e não utilizar todo o tempo previsto para o grande expediente para enfrentarmos a pauta. Porém, não poderia deixar de falar nesse momento difícil que nós vivemos, esse final de semana sangrento que nós atravessamos, e para fazer algumas manifestações importantes sobre algo que muitos aqui levam para a sua vida, que é enfrentar o silêncio dos bons. Para muitos, o que mais incomoda é o silêncio dos bons, muito mais do que o barulho dos maus. E eu não posso ficar calado perante algumas atrocidades que estão ocorrendo no mundo. Então, falo objetivamente do conflito provocado pelos terroristas do Hamas, que assassinaram, sequestraram, invadiram e fizeram todas as atrocidades contra a humanidade nesse final de semana. E lamento profundamente que alguns políticos ainda têm a cara de pau de, em troca de algumas curtidas ou de fomentar uma bolha do ódio, apoiem esse tipo de ação que o Hamas teve e executou esse final de semana. São políticos que, acima da humanidade, defendem uma cor, uma ideologia, alguns apoiadores, e adoram mitar nas redes. Inclusive, teve um partido político que fez uma nota oficial apoiando o Hamas e pregando o fim de Israel. Falo do Partido da Causa Operária. Nós, num país livre e democrático, deveríamos exigir a cassação, inclusive, do registro desse partido como um partido que integra um sistema democrático e livre no Brasil. Mas eu quero fazer um paralelo rápido entre o Hamas, e que não se confunda o Hamas com o Estado da Palestina ou com o governo da Palestina. O Hamas não é o governo da Palestina. Mas eu quero fazer um paralelo entre o Hamas e entre o Putin e a Rússia. Por um motivo simples. Se a Rússia hoje parar de assassinar ucranianos, de invadir o território do povo ucraniano, se simplesmente ele decidir parar, o que acontece? Simplesmente o povo ucraniano vai continuar em paz. Vai recuperar o seu território se os russos retornarem para o seu país. Então está na mão, sim, do fim desse conflito, está na mão do Putin e da Rússia. Alguns aqui, inclusive o presidente do nosso país, infelizmente, mente e diz que resolveria tudo com uma mesinha e uma cervejinha. E ainda dá a entender que, se colocando panos quentes em cima da cabeça de Vladimir Putin, é o caminho mais equilibrado. Balela, história para boi dormir. É um fanfarrão. A mesma coisa quero falar sobre o Hamas. Se o Hamas decidir parar, o que não fará, o que acontece com o povo de Israel? Vai continuar vivendo a sua paz, porque as pessoas, caso não saibam, em 2005, a faixa de Gaza foi entregue ao Estado da Palestina, que foi expulso pelo Hamas. O Fatah, que recebeu a faixa de Gaza, foi expulso por esse grupo terrorista. Repito, não misturem o Hamas, um grupo assassino e terrorista, com o governo da Palestina. Quero também dizer que 20 mil pessoas diariamente que moram na faixa de Gaza trabalham em Israel, porque Israel paga 7,1 vezes mais por mês nos seus salários do que na faixa de Gaza. São 300 caminhões, se não me engano, que atravessam a faixa de Gaza para Israel,
e no fim do dia retornam para Israel com produtos, vendas, etc. Então, alguns políticos dizerem que a faixa de Gaza está proibida a entrada e a saída é uma mentira estapafúrdia. Desde 2005 não existe nenhum judeu trabalhando na faixa de Gaza. Então, quem é que faz apartheid? Quem é que provoca nos termos deles, exclusividade étnica? É o Hamas, não Israel. O jargão do Hamas, alguém sabe aqui um dos jargões oficiais e famosos do Hamas? Eu vou dizer para vocês, para ver se dá para apoiar um grupo terrorista como esse. Amamos a morte tanto quanto os judeus amam a vida. Isso não fui eu que inventei, é um jargão do Hamas. Então, ver políticos de Porto Alegre, políticos com mandato, políticos do Estado, nas suas redes sociais, postando cards de apoio ao Hamas, eu sei que não é um conflito fácil, é histórico, tem fundo religioso, mas quero lembrar também que o Estado árabe, os palestinos, estão em mais de 20 países no mundo. O Estado de Israel é um só, e é menor que El Salvador. Por que eles não podem ter o seu Estado? Porque o que prega o Hamas é o fim de Israel. Então, é inadmissível que qualquer político faça a defesa de um grupo terrorista que está assassinando mulheres, usando crianças de escudo humano, sequestrando pessoas e que tenham feito o que fizeram. O conflito vai terminar agora? Não, infelizmente. Mas nós, como sociedade, permitir o discurso de que exista qualquer tipo de apoio ao terrorismo, eu lamento muito que alguns, até vereadores ou que deputados, façam nas suas redes sociais algum tipo de apoio sobre isso. Gostaria também de finalizar, no tempo que me resta, falar sobre a CPI, as CPIs da educação, e dizer publicamente que quanto mais as pessoas acreditarem que pelo nosso governo, o governo do PSDB, ter sido vítima de tentativas de assassinato, de biografias, num processo de sangria, um ano antes da eleição, como ocorreu no nosso governo, que por nós termos sido vítimas disso, nós possamos ignorar o que a gente acha justo, e falo aqui honrosamente em nome da bancada, em nome do líder da nossa bancada, vereador Gilson, em nome do líder Marcelo Conselheiro. Se nós, do PSDB, poderíamos entrar nesse jogo para dar o troco numa mesma moeda, assim não faremos. É uma vergonha o que está em andamento, a tentativa de assassinato de algumas biografias, é uma vergonha o que está sendo feito de criminalizar aqui processos que não são criminosos, e falo da adesão à ata, da inexigibilidade, e falo do prefeito Sebastião Melo, falo dos seus secretários, em dizer publicamente aqui, nesse grande expediente, nós, bancada do PSDB, não vamos fazer esse jogo baixo, vil, medonho, que a política proporciona, onde os fins deveriam justificar os meios. Se os meios forem assassinar biografias, como está acontecendo aqui, só falta, e já concedo a parte, só falta distribuir em santinho aqui de candidatura de prefeitura aqui, nas reuniões. Nós do PSDB vamos manter coerência. O que foi injusto no passado, e o que foi eleitoreiro no passado, se continuar injusto e eleitoreiro, nós seremos diariamente contra. Por favor, vereador Denise aqui. Vereador Moisés, eu não poderia esperar um outro pronunciamento a não ser esse que Vossa Excelência fez, de coerência e de coragem.
O senhor disse muito bem, na tentativa de manchar biografias, hoje conseguiram confundir dois Ramiros. O Ramiro lá de trás com o vereador Ramiro, com a vontade de manchar. E eu queria cumprimentar Vossa Excelência por ter essa coragem de dizer que ninguém tem medo aqui de enfrentar acusações levianas. Obrigado, e explico rapidamente para quem não entendeu, é que no olho do furacão da batida policial, de uma das batidas policiais do dia de hoje, noticiadas no dia de hoje, exploradas pela vereadora Mari Pimentel de forma eleitoreira, é um processo, vereador Bosco, que é um processo antigo que passou pela nossa gestão, que veio inclusive de antes da nossa gestão, que tem um servidor público de nome Ramiro, pelo que eu vejo no relatório da Polícia Civil, que está sendo investigado. E aqui foi usado nas redes como se fosse algo do governo Melo, algo da CPI. É uma baixeza, é um jogo terrível. E quero avisar aqui, já que eu citei a vereadora Mari Pimentel, que não tente de jeito nenhum buscar no PSDB algum revanchismo ou alguma jogada eleitoreira que nós não vamos participar. E eu quero também aproveitar o meu momento sincericida aqui para dizer o seguinte: o PSDB está estudando um projeto a ser apresentado no ano que vem, mas isso não já concedo a parte, isso não transforma o atual gestor, o prefeito Sebastião Melo, em inimigo. Isso não pode existir na alta política, na democracia. Se nós tivermos candidatura, vai ser por um projeto. Então, quero deixar claro, nós vamos continuar aqui com coerência contra a injustiça eleitoreira que está em andamento. Por favor, vereador João Bosco. Apenas para contribuir. Esse funcionário, o Ramiro, que está sendo falado, foi demitido pelo Melo, quando a controladoria da prefeitura descobriu isso aí. Só para deixar claro. Então, obrigado, vereador João Bosco Vaz. Eu prometi não usar todo o tempo, ainda sobra tempo aqui. Enfim, uso esse tempo para dizer que é inconcebível duas coisas muito nítidas que estão em andamento. É inconcebível fazer qualquer tipo de defesa a assassinos e terroristas e a injusta ação desse grupo chamado Hamas, e também é inconcebível ficar do lado da injustiça e do assassinato de biografias por questões eleitorais a 9 meses da eleição. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.